E fala, torcida São Paulino, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o pós-jogo e tudo que a mídia esportiva falou da grande vitória do São Paulo em cima do Bahia, 3-0 fora de casa. Rogério Ceni, nosso freguês. São Paulo que praticamente cravou a sua vaga na Libertadores do ano que vem. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e já comente aí pra você qual foi o melhor jogador da partida de hoje. O Rafael é um bom candidato, fez ótimas defesas. Você já sabe, a gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises. A gente vai falar muito dessa vitória do Tricolor de hoje. Crédito direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Aqui da redação. Só faltou dar nome agora. Não vou dar por respeito, obviamente, porque ele tá aqui para se defender. É o motorista da van? Não, não é motorista da van, não. Tá. Esse vai ser um dos maiores comentaristas do país do futuro. Opa. Eles acham que o trabalho do Zubeldia não evolui. Eu já acho que o trabalho do Zubeldia, diante de tudo que esse elenco de São Paulo oferece, bateu no teto. A impressão que eu tenho é que eles querem que entre num carro que pode chegar a 100, 120 por hora, e se não chegar a 150 não basta. Porque, não tem associações, o time não triangula, não tem aproximações. Eu acredito que depois de perder o Pablo Maia, mal jogou com ele, perdeu o Alisson, que era a estrutura do time, não tem o reforço para a lateral esquerda. Depois que saiu o Caio Paulista, só o Wellington pode jogar. O Caleri, numa fase discutível. O Luciano, bom jogador, oscila. Todos os jogadores que a diretoria trouxe, nenhum Rato fez o primeiro gol hoje. E depois de muito tempo. Tem 8 tempo. assistências no ano, Sim. tal, passou um tempo machucado antes, até voltar, né, se recuperou de uma lesão séria. Mas fez o primeiro gol hoje, um meia atacante, desde a semifinal da Copa do Brasil do Corinthians ano passado. Né? Do outro lado você tem o Ferreira, que é um bom jogador, cara que gosta muito do clube, etc. Mas, obviamente, não é o Luiz Henrique. Não é um jogador de lado de campo do Palmeiras, não é um jogador de lado de campo do Flamengo. Você olha o elenco do Inter... É melhor que o do São Paulo. É consideravelmente melhor, o time titular. Um bom treinador também. Hoje vou contar uma situação aqui. Não, porque é equilibrado e tal. A gente começou a fazer um cara a cara ali. Foi lá na redação? Com seus discípulos, lá na redação. O pessoal do Data? Exatamente. Na verdade, deu 9-2 pro Inter. Do time que tinha jogado. E se parar pra pensar bem, não é exagero. Né? Não é. E aí, como alguém pode esperar... O treinador, quem ganhou? Roger ou Zubeldia? Não fizemos. Como você pode esperar que esse elenco dispute com o Flamengo e com o Inter, nesse momento, uma colocação no campeonato? Ou seja, eu acho que o São Paulo, dentro de tudo que era possível nesse ano, mata-mata, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, está no limite. É a melhor campanha do São Paulo. O São Paulo ganhou o primeiro jogo ano passado, quando foi campeão da Copa do Brasil. Um título ano passado importantíssimo na Copa do Brasil. Mas isso é o mais importante. Porque você ganha o campeonato, a temporada fica diferente. Mas quando você avalia trabalho do técnico, e é disso que você está falando, sim, eu tenho que olhar regularidade, resultados, consistência. O São Paulo ganhou o primeiro jogo ano passado do Campeonato Brasileiro fora de casa, na última rodada, com o gol do Caio Paulista. Na última rodada. O São Paulo esse ano, ele é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. Eu acho que, diante daquilo que o Zubeldia tem, as críticas ao Zubeldia, elas são completamente desconectadas da realidade. Você pode discordar de uma alteração, você pode discordar de uma escalação em alguns momentos, mas olhar para o treinador e achar que esse time podia fazer muito mais, com todo o respeito aos meus amigos, e são pessoas que eu adoro, eu acho que tem muito mais de paixão pelo clube e de tecnicismo do que propriamente de entender os contextos de São Paulo vividos na temporada. Fala, professor. Fora a fritura dentro do CT, né? Mas, que já negaram, mas já tiraram do fogão essa panela aí já? Eu sei que é palpite, não é informação. Palpite. Ele vai classificar para Libertadores e, se não se cansar do que aconteceu no São Paulo até agora, vão trocá-lo. Mas é só um palpite, não uma informação. É que no São Paulo as decisões são meio populistas, então tem que ver qual que é o termômetro da torcida para decidir o que fazer. O São Paulo gosta de uma crise. Atualmente, as preferências às vezes é pela crise. Eu não acho que o trabalho é ruim assim. Acho que tem limite. O título da Copa do Brasil já foi ultrapassando o limite. Foi. Né? E aí criou um teto que o time não consegue alcançar. Né? Não consegue. E aí você olha para o treinador e fala, não, isso aqui da Copa do Brasil era só o primeiro degrau desta longa escada rumo ao Campeonato Mundial de Futebol. E eles estão esperando isso. Sabe o que eles estão dizendo para você, os meus colegas agora? Quer dizer que o seu elenco do São Paulo é melhor que o do Fortaleza?
Mas o trabalho... Mas e o contexto em que ele trabalha e o Voivoda trabalha? Quanto tempo Os tá contextos. o Voivoda lá? Porque o Voivoda já... o Voivoda já tentaram se livrar dele lá atrás. É que ninguém lembra agora. Tinha torcedor querendo botar o Voivoda. E se o Voivoda pra for fora. passando do rebaixamento, ele tem estabilidade? Tem, né? Mas o Voivoda já esteve na zona do Por isso que eu rebaixamento. tô perguntando. Por isso que eu tô perguntando. Aliás, Sai de lá. Eu só tô, Deu por uma isso que eu fui irônico. Conscientemente, né? Vou abandonar aqui o brasileiro, vou jogar a competição internacional, agora vou isso. voltar para o brasileiro e vou escapar. Mas dão todas as condições que o Voivoda tem de paz para trabalhar no futebol do Fortaleza. Aquilo que o faz permanecer diante de propostas que eu acredito serem incríveis que ele já tenha recebido, para ganhar muito mais. E ele fala, vou ficar no Fortaleza. São Paulo oferece isso? Os jogadores que o Zubeldia pede, em regra o São Paulo não contrata. O Fortaleza contrata do Voivoda. Não estou nem discutindo os valores, tá? Até porque o Voivoda já vai pedir dentro de um padrão que o Fortaleza pode contratar. Pode pedir, né? Só, por exemplo, o São Paulo quis contratar o Savarino. O Savarino não quis ir para o São Paulo. Só Antes do vou Voivoda. interromper vocês rapidinho, porque o Tem Rogério... a Copa do Aí Brasil, ele já tá lá. está encaminhado. Aí ele abre uma vaguinha aí direta pro Eu quinto acho colocado. que quem mais impressiona desses que vem de baixo, vamos dizer Vamos lá. assim, é o Internacional. Internacional. É o que o Inter tem feito Com vaga impressionante. direta. Por superar os problemas do Rio Grande do Sul, não pelo elenco, né? Não pelo elenco, mas acho que... Porque o elenco do Inter é para isso. Ah, não, tudo bem, mas Mas não, é eu não estou um- dizendo quem mais As surpreende. condições do ano, né? Estou dizendo quem mais, para mim, quem mais está jogando é o Inter. Tá. Olhando para esses daí. Há algum tempo, né? Esses que estão chegando, exato. O Bahia, cara, o Bahia é uma loucura, porque o Bahia, aliás, hoje, de alguma maneira, ó, a gente está vendo os lances aí, o Bahia finalizou 24 vezes, o Bahia não consegue fazer um gol, e não é que foi só nesse jogo que o Bahia finalizou 24 vezes, o Bahia é um time... campeonato. É o campeonato todo. O campeonato do Bahia é esse. Eu fui pegar o número de grandes chances perdidas, tal, dos times. Aí você tem lá, claro, os que estão em cima e que são os que criam mais, né? Que em geral o Palmeiras, Botafogo, acho que é nessa ordem. Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Internacional e Bahia. Então, assim, é um negócio impressionante. Isso tem sido constante, né? O Rogério Ceni está sendo muito criticado, mas eu acho que quando a gente olha para o que o time tem produzido, para o que o time tem criado de chance, e hoje especificamente, na hora que você tem o Bahia jogando muito bem naqueles 25 minutos iniciais do primeiro tempo, criando uma chance atrás da outra, e aí você entrega um gol de presente. Quer dizer, quanto disso você pode atribuir ao treinador, sabe? Olhando para esse contexto, que ok, é o de hoje, mas repito, principalmente o de grandes chances perdidas, não é só o de hoje. Eu sempre acho que o técnico tem um objetivo também, que é fazer o time criar, né? Depois chega ali na última bola, na hora da finalização, você vai culpar o treinador, enfim. E ele mudou o time, né? Ele não teria o Tassiano, não teve o Tassiano. Fez uma opção pelo Ademir e pelo Luciano Rodrigues. O Rogério Ceni vai falar, a gente sabe como foi o dia, Sim, sim, como sim. a pressão está grande em cima do Rogério Ceni. Vamos ouvir o treinador do Bahia. Boa noite, eu não me sinto confortável em conviver com derrotas. E eu acho que nós fizemos um jogo onde nós merecíamos algo melhor, né? Eu acho que o primeiro tempo muito equilibrado. Infelizmente nós, numa saída de bola errada, acabamos sofrendo gol. Aí a gente tem que se expor um pouco mais. São Paulo é um time que toca bem a bola. Então é sempre desconfortável quando você tem que conviver com o momento de derrotas. É muito mais fácil para um treinador, para os jogadores, enfim, para todos. Passar pelos momentos onde a gente segue 3, 4, 5, 6 jogos sem derrota, como já teve nesse campeonato. Agora é um momento que a gente tem que se unir, se fechar, para tentar nas últimas 6 rodadas. Eu acho que o jogo de sábado passa a ser um jogo muito importante para nós, porque depois tem uma parada antes do Palmeiras. O Palmeiras é um time que concorre pelo título. Juventude no momento também que precisa do seu resultado. Nós vamos ter que montar uma equipe que reverta essa situação para a gente se manter nessa briga pelas 7 primeiras posições. Rogério, eu observei no jogo de hoje, não obstante a falha do Marcos Felipe, mas uma falha numa cobertura no lateral e termina acontecendo o segundo gol da equipe do São Paulo. E o terceiro gol, que praticamente no jogo já estava definido, mas existia uma falha também, na minha opinião, do Lúcio, que ele teve o gol à sua frente Pra e bater, ele né? deu um Pra drible, puxar para bater no gol. Independente disso, observei também algumas falhas no início do jogo, tipo Jean Lucas com a bola dominada, tendo a condição de passar para um companheiro que estava melhor colocado.
e ele tentou fazer alguma jogada, alguma situação mais de efeito. Como é que você pode analisar tudo isso? Bom, eu, assim, não consigo lembrar exatamente de todos os lances. Esse do Lute eu lembro, uma bola que alguém trava na entrada da área, sobe pro Juba, alguém chuta, bate no pé do Juba e volta pro Lute, essa bola que origina o terceiro gol. Eu acho que depois do segundo gol, eu acho que o time aí se perde um pouquinho por tentar agredir muito o São Paulo e buscar o gol. Acho que não se omitiu, acho que a postura hoje foi totalmente distinta do que foi o jogo contra o Vasco. Tomadas de decisão, elas fazem parte no calor do jogo você cometer erros, né? O segundo gol, o problema é que ele se origina de um lateral, né? Nós dominamos a bola, acabamos perdemos novamente a segunda dividida. Depois acho que o Canu pega no pé do Luciano, volta e o jogador de São Paulo entra nas costas do Juba e faz o gol. Mas assim, ali são tomadas de decisões dos jogadores. Quando ela sobra na entrada da área, às vezes o jogador se sente confortável em tirar mais uma bola, como foi o caso do Lute, para o pé direito, que é o pé forte dele de batida. Perdeu a bola, acontece. Eu acho que ele se dedicou muito no jogo. Eu acho que o próprio Jean Lucas teve uma atuação positiva. Eu acho que ele se entregou, correu bem diferente do que foi no último jogo contra o Vasco. Então, assim, em matéria de atitude, de postura, eu não posso falar nada do meu time hoje. Eu acho que nós jogamos para... Juro, eu sei que é muito difícil, você perde um jogo 3-0. Eu acho que um gol vai sendo consequência de você tentar cada vez mais pressionar o adversário, e quando o adversário é muito qualificado, se você erra um pouquinho a pressão, você acaba sofrendo mais chances. Mas eu acho que nós merecemos uma sorte melhor no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Vamos lá, muitos erros individuais. Eu só quero fazer um comparativo aqui. A gente falou da campanha do Vasco, Só uma certo? correçãozinha. Faça, foi a por favor. última rodada, só para deixar claro que o São Paulo ganhou seu último jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro passado. Depois teve o jogo em casa para fechar o campeonato. Perfeito. Então assim, ó, a gente tem essas imagens aí, isso aí foi do dia de hoje, da madrugada e tal, etc. O Rogério Ceni pendurado, ele como se tivesse sido enforcado, o treinador do Bahia e tal, uma pressão gigante. Ceni, enfim... Fora, não tem graça nenhuma. Pois é, né? A gente chegou nesse momento, covarde e tal. Só uma coisa, vamos lá, rapidinho, só tem 3 minutinhos aqui, mas muito rápido. A gente falou que o Vasco, apesar de toda a situação, o Vasco foi semifinalista de Copa do Brasil, o Vasco tá ali, já não briga mais contra rebaixamento, diferente do ano passado. Então, tá bom, né? O São Paulo não ganhou título, etc., mas chegou onde deu na Libertadores, na Copa do Brasil, foi eliminado por times superiores e hoje está brigando ali por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Tá ok? Ok. O Bahia, gente, eu sei que a sequência é ruim, mas o Cruzeiro também teve essa sequência ruim, que tá ali em cima, inclusive caiu o treinador e tudo. O Bahia, ele tá em 7º lugar, com 46 pontos. Se abrir uma vaguinha ali de Libertadores, pode abrir esse 7, ele tá nessa briga. Pode ir para Libertadores. Quando foi a última vez que o Bahia frequentou uma Libertadores? Então, assim, eu quero entender. Claro, o desempenho não tá legal, claro. Já comenta aí, deixa a sua opinião, quem pra você foi o melhor jogador da partida de hoje. Vamos começar falando do nosso arqueiro Rafael. A gente teve, por um lado, o Marcos Felipe, goleiro do Bahia, entregando a paçoca. A gente teve, pelo lado do São Paulo, o Rafael fazendo boas defesas, boas intervenções. Ele que vinha de um momento de instabilidade, tomando alguns gols de falhas mesmo. Agora ele, pelo menos no jogo de hoje, ele deu se redimiu, né? Se redimiu bastante. Fez boas defesas e a gente tem que ser bem sincero. Pra mim, eu sei que tem muito torcedor que, o São Paulo venceu 3-0, Rogério Ceni freguês de São Paulo. Mas, sinceramente, hoje, pra mim, o São Paulo teve mais sorte que juízo. Até o gol do Luiz Gustavo, não até o gol, mas os primeiros 20 minutos do Bahia, cara, foi um amasso que o São Paulo sofreu. Acho que até o Zubeldia inverteu o lado ali de Lucas e Ferreirinha, que foi uma boa sacada do Zubeldia fazer essa inversão. O time equilibrou o jogo. Não é que o São Paulo ficou melhor. Quando inverteu alguns pontos, o Lucas foi para um lado e o Ferreirinha foi para o outro, o jogo ficou equilibrado. Que até aquele momento só dava Bahia. A gente via o Lucas tentando arrancar sem conseguir. A gente via o Ferreirinha. O que o Ferreirinha voltou jogando é sacanagem. O Ferreirinha fazia lá as suas
mirabolices, passava no meio de 2, de 3, tocava a bola pro meio. Tinha o Luciano, que o Luciano, quando não dominava a bola, matava a jogada, tocava pra trás. O Jamal Lewis também tocava todas as bolas pra trás. Eu não entendo, cara. Sinceramente, um cara que vem da Premier League, todo mundo fala, Premier League, o melhor campeonato do mundo. O cara vem da Premier League pra tocar a bola pra trás no São Paulo, é sacanagem. Mas se bem que ele vai tocar a bola pra quem? Né? Porque o Ferreirinha, se o Ferreirinha tiver marcado, ou ele lança a bola pro Caleri, você tocar a bola pro Luciano, ele não vai, que ele já entendeu que se tocar a bola pro Luciano, o Luciano vai tocar pra trás. Cara, o Luciano ele é tão sortudo que o gol do Wellington Rato, ele errou o domínio, o Lucas deu a bola pra ele errou o domínio, o cara chutou nele e a bola foi pro Wellington Rato. Cara, são coisas que só acontecem com o Luciano. E nem é pegando no pé do Luciano, cara. Eu gosto muito do Luciano, porque ele tem um poder de decisão muito grande. Essas bolas dentro da área, assim, geralmente ele é letal. Agora, ver ele voltando e tentando trabalhar jogo e tentando armar o jogo, cara, é uma das coisas mais ridículas de se ver nesse time do São Paulo. Quando ele saiu, vocês viram que ele achou ruim sair, cara? Vocês viram que o Luciano reclamou de sair? Ele não fez absolutamente nada o jogo todo, cara. E ele achou ruim de sair. Sabe? É uma coisa que eu não entendo, cara. Se o cara tivesse, pô, amassando, jogando de uma... Aí muita gente fala, mas o Caleri não tá jogando nada. Pô, o Caleri não recebe uma bola, velho. O Caleri não recebe uma bola. Vocês vão reclamar do Caleri, é sério. O Caleri, a única coisa que o Caleri recebe é cotovelada. Qual foi o passe que o Caleri recebeu? Ah, mas o atacante tem que buscar jogo. Ele tenta. Mas sério que vocês vão reclamar do Caleri? Cara, eu não entendo quem reclama do Caleri. O Caleri não recebe uma bola pra finalizar, velho. Vocês viram o gol do São Paulo? Sai de uma jogada que o Caleri sai lá da fruta que caiu no lateral pra fazer o pivô da bola no Lucas e gerou o segundo gol do São Paulo. Sinceramente, pô. Qual foi a bola que nos últimos jogos, é que eu não vou nem falar do jogo de hoje, dos últimos 3, 4 jogos do São Paulo, qual foi a bola que o Caleri recebeu pra finalizar? Sim, que você fala, pô, o Caleri perdeu o gol. Cara, ele não recebe bola. O time do São Paulo, quando joga com o Luciano por dentro, é um a menos dentro de campo. O São Paulo não tem quem crie, não tem quem dê a bola pro Caleri. A gente sempre fica dependente de arrancada do Lucas e de arrancada do Ferreirinha. Esse é o sistema de jogo do São Paulo. Isso me irrita às vezes. Porque assim, o São Paulo foi merecedor do resultado hoje. O São Paulo foi eficiente sobre defender. O Alan Franco jogou mais uma vez muito bem. Né? O Igor Vinícius dá uma sustentação muito boa pelo lado direito, profundidade, ele ataca bem, defendendo o Igor Vinícius, mas atacar ele ataca muito bem. O Marcos Antônio tem uma dinâmica diferente, ele tem esse passe para frente e tal. O Luiz Gustavo, apesar do gol, eu acho que ele já tá velho, já tá duro, já tá lento demais para alguns tipos de jogos, inclusive o jogo de hoje. Mas assim, cara, o sistema de criação do São Paulo, para mim, o principal problema do São Paulo é a criação. O São Paulo, ele não cria com, pô, jogada trabalhada, sabe? Aquela jogada assim que passa pelo pé do meia. Porque o Luciano, ele não vai criar jogo. A gente tem que depender de ou jogadas do Lucas ou jogadas do Ferreirinha. E para um jogo como o de hoje, cara, é como eu falei no começo do vídeo. Para mim, hoje o São Paulo teve mais sorte do que juízo. O Bahia, eu não vou falar que criou mais, mas gerou mais oportunidades. Se o time do Bahia fosse menos medíocre, teria dado sérios problemas para o São Paulo, criado sérios problemas para o São Paulo. Sabe? Então, eu não me iludo com, apesar do resultado ser um resultado muito bom, eu prefiro um time que tem uma atuação, eu não vou dizer mais segura, porque eu acho que defensivamente o São Paulo foi até muito bem, mas uma atuação consistente ofensivamente, porque, pô, os gols de hoje não foram gols criados, foram gols sabe, entregada do goleiro. O gol do Rato saiu de um bate-rebate dentro da área.
uma jogada que o jogador do Bahia poderia ter saído jogando e jogou errado. A pressão faz parte do futebol, beleza. A pressão ali na saída de jogo. Mas, sabe, o Bahia, por exemplo, teve muito mais oportunidades construindo o jogo do que o São Paulo. O São Paulo teve muitas oportunidades no contra-ataque. O jogo contra o Criciúma também, qual foi a jogada que o São Paulo criou? O São Paulo achou um gol no final do jogo, uma bola escorada que o Lisieiro acertou na gaveta. Talvez o último jogo que o São Paulo tenha feito com criação, que tenha feito um bom jogo, tenha sido o jogo contra o Vasco. Mas é o Vasco também, né, gente? O Vasco é uma piada, aquele time do Vasco. São Paulo não amassasse o Vasco, ia amassar quem? Então, a vitória é importantíssima, os 3 pontos são importantíssimos, mas eu espero que essa vitória de hoje dê confiança para esse time construir mais, jogar mais. Eu sei que, como foi dito aí no vídeo, o time do São Paulo pode ter batido no teto a nível de atuação. Mas o Zubeldia ainda tem algumas coisas que ele pode mexer, né? Para mim, o Santi Longo pode jogar no lugar do Luiz Gustavo, o Marcos Antônio pode ser mantido. Para mim, ele pode trazer o Lucas para dentro e jogar com Ferreirinha e Eric, ou Ferreirinha e Rato, se bem que o Rato tá pesado, né? Ou Nestor e Ferreirinha, sabe? Hoje, por exemplo, quando o Nestor entrou, ele trouxe o Lucas para dentro e colocou o Nestor para a esquerda. Eu tenho a curiosidade de ver como o Nestor atuaria por dentro, no lugar do Luciano, por exemplo. Sabe? São testes que podem ser feitos durante a temporada, para esse final de temporada. O São Paulo abriu uma vantagem aí agora no G6 e o Zubeldia poderia fazer alguns testes para ver se esse time passa do teto, porque para mim realmente o time do São Paulo bateu no teto de nível de atuação. Eu acho que o São Paulo não vai jogar muito mais do que vem jogando, mas acho que ele pode ser um time mais consistente, um time que não dependa do acaso, não dependa da sorte, não dependa de um gol do Lisieiro, um chute de fora da área, não dependa do entregado do goleiro adversário, um time que crie jogo, que envolva o adversário, não precisa envolver o adversário no jogo todo, mas um time que consiga construir as suas jogadas e não depender da sorte, depender do acaso. O jogo de hoje, como eu falei, o São Paulo teve muito mais sorte do que juízo, cara. O Rafael pegou pra caramba, o São Paulo não criou oportunidades. O Bahia cedeu oportunidades pro São Paulo e isso me incomoda um pouco. Sinceramente, isso me incomoda um pouco, porque quando o São Paulo pegar adversários melhores preparados defensivamente, adversários mais perigosos ofensivamente, talvez esse nível de atuação e o jogo de hoje não seja o suficiente para conseguir a vitória. Então, eu entendo quem fica feliz, eu entendo quem fica deslumbrado. Lógico, a vitória me deixa feliz, obviamente, mas eu enxergo mais do que só os 3-0. Né? As palavras do Rogério Ceni na entrevista coletiva fazem sentido. Né? E isso é um mérito do São Paulo também, viu? Isso é um mérito do Zubeldia. O São Paulo do ano passado era um time que, se não jogasse 100% todos os jogos, não saía vitorioso. O time desse ano é um time que às vezes nem vai tão bem assim. O próprio jogo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, o São Paulo não foi tão bem. Mas o zagueirão deu uma vacilada, o São Paulo foi lá e o Caleri fez 2-1. O jogo de hoje é um exemplo. O São Paulo não dominou o Bahia, o São Paulo não amassou o Bahia, o São Paulo não teve o controle do jogo o tempo todo. O goleiro do Bahia entregou um gol no primeiro tempo. O São Paulo equilibrou o jogo ficou bem equilibrado. Após o 2-0, numa jogada, num bate-rebate lá dentro da área, o jogo ficou uma trocação, que eu não entendo como o São Paulo tá ganhando de 2-0 e tá dando contra-ataque pro time do Bahia. Aí depois teve o terceiro gol, golaço do Lucas, o 3-0. O resultado já estava definido. Mas são coisas a se pensar e peço que você pense também. Pense, não se deslumbre só com o resultado, mas pense, analise os jogos. Será que o futebol de hoje, o que o São Paulo jogou hoje, é suficiente para vencer um Internacional? É suficiente para vencer um Botafogo? É suficiente para vencer um Fortaleza? Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!